videoaula. Vamos dar continuidade à matéria de História no livro de reforço. Então, peguem aí o livrinho de vocês de reforço para continuarmos onde paramos na aula passada. Abram aí a página 88. Na página 88, tem aí Governo Geral. Número 1. Escreva as respostas corretas das perguntas a seguir. Letrinha A. O que o rei de Portugal resolveu criar depois do fracasso das capitanias hereditárias? O que foi que ele criou? Acertou quem respondeu: o governo geral. Letrinha B. Qual era o seu objetivo? Então, a resposta da letrinha B será: centralizar o poder na colônia por meio do governador geral, que representava o próprio rei de Portugal. Letrinha C. Onde ficava sua sede? Sua sede ficava em Salvador. Número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Número 1, Tomé de Souza. Número 2, Mendes Sá. E número 3, Duarte da Costa. Aí embaixo tem segundo governador-geral. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, número 3. Terceiro governador-geral. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá, número 2. E o primeiro governador, Tomé de Souza, número 1. Então, a sequência ficou 3, 2, 1. Número 3, ele está pedindo para escrever V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver aí essa primeira alternativa. Tomé de Souza realizou a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. E aí, vocês colocaram verdadeiro ou falso nessa alternativa? Acertou quem colocou verdadeiro. Segunda alternativa. O padre Manuel da Nóbrega veio ao Brasil capturar e vender os indígenas como escravo. E aí, vocês colocaram verdadeiro ou falso? Acertou quem colocou falso. Terceira alternativa. Mendes Sá expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Essa alternativa é verdadeira. E última alternativa, Salvador passou a ser a segunda capital do Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Vamos agora para o número 4. Observe as frases falsas do quesito anterior e escreva para que elas fiquem verdadeiras. Então, teve aí duas frases falsas. Iremos escrever ela para que ela fique verdadeira. Então, vocês irão colocar aí. O padre Manuel da Nóbrega deu início ao processo de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Salvador passou a ser a primeira capital do Brasil. Vamos agora para as invasões. Número 1. Organize os números em ordem decrescente e encontre o nome de habitantes de 2 países que invadiram o Brasil na época colonial. Então, em ordem decrescente, é do número maior até o número menor. Então, na letrinha A, formou aí holandeses. Na letrinha B, franceses. Número 2. Explique o que foi a insurreição pernambucana. Vocês irão colocar aí. Foi uma luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses. Número 3. O que aconteceu quando os holandeses deixaram Pernambuco? A resposta é: levaram mudas de cana-de-açúcar para iniciar a produção de açúcar na Europa. Número 4. Relacione corretamente. Número 1 tem aí invasão holandesa. 2, Maurício de Nassau. 3, Batalha dos Guararapes. E 4, os franceses invadem o Brasil. Então, a sequência desse número 4 ficará 2, 4, 1 e 3. Número 5.
Por qual motivo os holandeses invadiram Pernambuco? A resposta é: porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Agora vamos para os movimentos nativistas. Número 1. Por que os brasileiros estavam com sentimento de revolta? A resposta é: porque estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Número 2. Sobre a Inconfidência Mineira, escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Então, a primeira alternativa: padres, poetas, escritores, mineradores e militares, e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda, falsa. A terceira, verdadeira. E a última, falsa também. Número 3. Procure no diagrama as revoltas e guerras que ocorreram em várias partes do Brasil. Então, vocês irão procurar aí: Guerra dos Emboabas, Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Inconfidência Mineira. Procurem aí essas revoltas nesse caça-palavra. Número 4. Como ficou conhecido Tiradentes após sua bravura de luta e morrer pela pátria? Pinte um quadro, não e outro sim, para descobrir a resposta. Então, o primeiro quadro vocês não irão pintar, pinta o segundo. O terceiro não pinta, pinta o quarto. E assim vai sucessivamente. Então, irá formar aí a palavrinha Marte da Inconfidência Mineira. Número 5, ele diz: marque um X na resposta correta. Então, ele quer aí a resposta certa. Letrinha A Guerra dos Mascates ocorreu. Onde foi que ocorreu a Guerra dos Mascates? Acertou quem marcou em Olinda e no Recife. Letrinha B. Os chefes da Guerra dos Mascates foram senhores de engenho e mascates. Letrinha C. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em... Acertou quem marcou Minas Gerais. O líder dessa revolta foi Filipe dos Santos. Vamos agora para o ciclo do ouro para terminarmos a aula de hoje. Responda. Letrinha A. Com a crise do açúcar, o que Portugal começou a fazer? Aí vocês irão colocar aí. Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar. Letrinha B. Para realizar esse objetivo, que atividade iniciou? A resposta é: incentivou a busca por metais preciosos. Letrinha C. O que aconteceu nessa busca? A resposta é: os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro. Letrinha D. O que a mineração passou a ser? Vocês irão colocar aí: a principal atividade de exploração. Número 2. Troque os símbolos pelas letras e descubra quem fazia a extração de ouro. Então, aí nos símbolos tem algumas letrinhas que vocês irão trocar por letras, que irá formar os escravos negros. Número 3. Em que estado do país se concentravam as grandes minas? Localize no mapa e pinte. O nome já está falando. Se estavam concentradas nas grandes minas, então estavam no estado de Minas Gerais. Onde tem aí Minas Gerais no mapa, você irá pintar. Número 4. Desenhe o produto que dava lucro a Portugal com sua comercialização e responda as questões. Qual era o produto que dava lucro aí a Portugal? Que produto era esse? Açúcar. Então, desenha aí o açúcar ou você pode colar. E na letrinha A tem quem passou a procurar esse produto para fazer a concorrência. Qual foi a resposta? Então, a resposta é os holandeses. E na letrinha B,
Qual o produto que os bandeirantes encontraram na região do estado de Minas Gerais? Qual foi o produto que eles encontraram, que Tia não falou? O ouro. E no número 5, qual era a principal mão de obra usada nas minas? Então, vocês irão escrever aí, a mão de obra escrava dos negros africanos. Então, essa foi a aulinha de hoje. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.